Vamos, tricolores! Mais um vídeo pro canal aí, rapaziada. Então, muita informação aí que eu tô trazendo pra vocês. Vamos falar sobre o Scarpa, vamos falar sobre o Fluminense no top 10. É isso mesmo, galera. O Fluminense é top 10 dos clubes do Brasil. Vamos falar também sobre Lelê e muito mais, galera, beleza? Então vamos embora pro vídeo. Mas antes de começar, pessoal, já se inscreveu aí no canal? Já deu o like nesse vídeo? Já compartilhou pra galera? Pô, pessoal, ajuda aí pra esse canal cada vez crescer mais e chegar a mais pessoas, beleza? Vamos lá então, pessoal. Então vamos começar falando nesse vídeo sobre o lateral esquerdo Jefeté do Fluminense, né? Lembrando que o Jefeté tá emprestado pro Apoel do Chipre. Ele tá jogando muito bem por lá, hein, galera. Notícia que a gente tem é que ele tá jogando muito bem por lá. Então, ao todo aí já são 11 partidas disputadas pelo jogador no Apoel do Chipre, sendo que 9 ele entrou como titular. Além disso, pessoal, ele já fez 2 gols e 1 assistência. Então, pô, o garoto tá muito bem lá, tá muito bem conceituado, muito bem conceituado. O pessoal tá gostando muito bem do futebol dele. Então, pô, ele tem, lembrando aí que ele tem contrato com vínculo com o Fluminense até o 2026 e o empréstimo dele para o Apoel é válido por uma temporada. Então, assim, pô, o garoto tá jogando muito, tá empolgado. Pode ser que de repente ou ele seja vendido por um bom valor lá pro Apoel, ou então até mesmo ele retorne, né? Porque muitas pessoas aí gostavam do Jefté, falavam que eu jogava muito bem na base. Eu não cheguei não sou muito de acompanhar a base, então não cheguei a acompanhar ele na base. Ele jogou algumas vezes no time titular do Fluminense, né? Mas assim, não jogou muito bem, não performou muito bem. Mas quem sabe, né? Ele tomando áreas diferentes, chega no Fluminense e entra em uma boa performance, né? Nada impossível. Ou até mesmo que ele seja contratado lá por um bom valor lá no time do Chipre. Então, assim, isso é uma excelente notícia. Ou vai entrar dinheiro pra gente, ou a gente vai ter um jogador aí muito bom para atuar na lateral, né? Então, pô, parabéns, que continue assim jogando, garoto, que você possa cada vez performar melhor e possa ajudar o time aí, no final a gente, né, a ganhar dinheiro, ou então jogar num time aí para trazer vitórias pra gente, né? Agora vamos falar sobre o Fluminense top 10, galera. É isso aí mesmo. Fluminense é top 10 do Mundial, de todos os clubes, da lista de todos os clubes do mundo. O Fluminense é top 10, galera. É isso mesmo. A notícia aí vem do ranking da Federação Internacional de História e Estatística de Futebol, IFFHS. Lembrando aí que a lista é liderada pelo Manchester City, não poderia ser outro, que ele é o campeão, né, da Liga dos Campeões da Europa. E dos 10 primeiros colocados, apenas outros 2 clubes brasileiros estão na lista, que é o Fortaleza e o Palmeiras, que também estão nessa lista entre os 10 primeiros colocados. E é incrível a informação que o Fluminense desde 2012 não aparecia entre os 10 mais bem colocados. Então essa pontuação aí pode ser ainda melhorada se o Fluminense tiver um ótimo desempenho no Mundial de Clubes. Pô, isso aí é uma excelente notícia, né, cara? Engrandece a gente e não sei se vocês observaram, apenas Palmeiras e Fortaleza estão nessa lista dos 10 mais bem colocados. Eles estão um pouco à frente da gente, mas de time carioca é só o Fluminense. Dos 10 primeiros, o único time carioca que está nessa lista é o Fluminense. Então, assim, só alegria. Essa vitória da gente na Libertadores fez com que a gente subisse aí no ranking dos clubes e a gente ocupasse aí os 10 primeiros colocados. A gente está em 10º lugar. Então, pô, excelente notícia que o Fluminense continue sendo vitorioso em todos os torneios que disputar, para que a gente possa subir cada vez mais e se tornar mais relevante no mundo do futebol, né? É isso aí, galera. Então, pô, notícia excelente. Vamos para a próxima aí, que aqui não para. Vamos de curiosidade. Você sabia? Vamos pro quadro Você Sabia? Então, você sabia que o Fluminense foi campeão da Libertadores invicto dentro de casa? É isso aí, pessoal. A gente foi aí campeão da Libertadores 2023 e toda essa comemoração meio que ofuscou a incrível campanha do Fluminense dentro de casa, né? Pô, o Fluminense, cara, ele passou por grandes clubes dentro de casa e não perdeu nenhum dos jogos. No máximo o Fluminense empatou. Então, assim, dos jogos aí que o Fluminense jogou na Libertadores, dentro de casa, foi o Fluminense 5-1 em cima do River, Fluminense 1-1 no Sport Cristal, Fluminense 2-0 no Argentino Júnior, Fluminense 2-0 no Olímpia, Fluminense 2-0 no Internacional e Fluminense 2-1 no Boca Juniors.
Mas na realidade foi 2-2 no Inter, né? Falei errado aqui. Foi 2-2 contra o Internacional e foi 2-1 contra o Boca Juniors. Então, assim, o Fluminense fez uma excelente campanha de casa. E, assim, quem foi pro Maracanã assistiu o Fluminense na Libertadores de 2023, cara, nunca saiu do Maracanã com sabor de derrota. Ou seja, no máximo o Fluminense empatou e o Fluminense nunca foi derrotado no Maracanã nessa Libertadores de 2023. Ótima campanha, ótima informação e, assim, cara, é só alegria, né? Tipo, é como eu, às vezes que eu fui mais no Maracanã foi em 2008, quando o Fluminense estava na campanha para se livrar do rebaixamento. Depois que ele virou a chave e começou a ganhar um campeonato, que foi a partir contra o Cruzeiro, né? Foi no Mineirão. A partir desse momento, o Fluminense começou a ganhar todos os jogos. E eu fui em todos os jogos dessa campanha, nesse arrancada do Fluminense para se livrar do rebaixamento. Cara, a gente sabia, todo mundo que ia pro jogo sabia que a gente ia ver um excelente jogo. Se o Fluminense perdesse, cara, e não perdeu, ia ser porque os caras iam estar jogando muito bem. Porque, cara, foi incrível. O Fluminense dava show em todos os jogos. E foi basicamente isso que aconteceu aqui. O Fluminense deu show em todos os jogos. E quando foi um jogo mais difícil, o Fluminense ainda foi lá e empatou. Então, assim, muito satisfeito, muito feliz com a campanha do Fluminense na Libertadores dentro de casa. A Libertadores inteira, na realidade, né? Pô, o Fluminense tá de parabéns. É isso aí, pessoal. E a outra notícia aqui que a gente vai falar sobre a recuperação do zagueiro Felipe Melo, né? O Felipe Melo aí, não sei se vocês já sabem, jogou no sacrifício na final da Libertadores, e ele afirmou em uma entrevista que ele fez que ele tem uma lesão de 2 centímetros. Ele não chegou a falar muito bem detalhes sobre essa lesão, de que era essa lesão, mas ele disse que tem uma lesão de 2 centímetros. Então, assim, cara, impressionante. O cara jogou no sacrifício e o tempo que ele jogou muito bem, no meu ponto de vista, seguro, dando segurança pro time. Então, assim, cara, ó, Felipe Melo, você tá de parabéns, cara. Jogou com uma lesão de 2 centímetros. E o jogador sequer foi relacionado, né, para as partidas após a final, a grande final da Libertadores. Está em recuperação até agora e o Fluminense está usando essa data FIFA para realmente colocar o jogador apto para os próximos jogos e principalmente para semifinal e, se Deus quiser, para a final do Mundial. Então, assim, Felipe Melo provavelmente não vai jogar o próximo jogo contra o São Paulo, vai ficar se recuperando e provavelmente deve usar os 3 ou 2 últimos jogos aí que o Fluminense vai jogar no Brasileirão só para tentar se recuperar. Então, me diz aí o que vocês acharam. Comenta aí sobre o Felipe Melo, o que vocês acharam do Felipe Melo, do desempenho do Felipe Melo na final da Libertadores. Vocês gostaram? Eu particularmente gostei. O cara jogou muito, foi muito seguro. Inclusive, depois quando o Marlon entrou um pouco inseguro e o Fluminense ficou um pouco ali com a zona de defesa um pouco ali, né? A gente ficou um pouco meio com medo, porque o Marlon ficou inseguro. Então, quando estava jogando o Felipe Melo, eu achei que o Fluminense estava muito bem seguro assim defensivamente. Comenta aí se você concorda comigo ou não. Então vamos para a próxima notícia aqui, pessoal. A gente vai falar sobre o Gustavo Scarpa. Já é caso do Gustavo Scarpa novamente. Devido a essa polêmica envolvendo, que eu já até fiz vídeo sobre o Gustavo Scarpa, se vocês aceitariam o Gustavo Scarpa de volta ou não no Fluminense, comenta aí o que vocês acham, se realmente vocês queriam o Gustavo Scarpa no Fluminense ou não. E diante toda essa polêmica, o presidente do Fluminense participou de um podcast do Mundo GV. E lá ele falou sobre o caso do Gustavo Scarpa. Preste atenção que isso aqui é muito importante, hein? Ele disse que o Gustavo Scarpa é um grande jogador, mas que não tem nada, ou seja, não tem nenhuma negociação envolvendo o Gustavo Scarpa. Disse ainda que existe uma mágoa da torcida muito grande com o jogador. Ele afirmou que ele era um jovem e que pode ter cometido algum erro. Olha só, percebe como é que ele vai falar sobre isso. Disse que o jogador conseguiu uma liminar e saiu e o clube não ficou com nada. Foi o que eu falei para vocês. A gente investiu nos carros durante muito tempo, tinha uma grande expectativa que a gente fosse fazer uma boa venda com o jogador. No final das contas ele saiu com entrou com essa liminar, falando que o Fluminense estava devendo alguns salários, estava devendo a FGTS, alguns valores de contratuais de carteira de trabalho, né? E ele acabou conseguindo vencer na justiça e o Fluminense saiu sem ganhar nada com o Gustavo Scarpa e pô, o Fluminense ficou mal, né? Investiu pra caramba, agora o jogador estourou e agora tá querendo ser comprado, né? Vendido, o time dele tá querendo vender ele por 21 milhões, 22 milhões, uma coisa assim. Aí o Fluminense possivelmente vai
vai comprar o jogador, a gente investiu dinheiro, porque o jogador joga lá, a gente tem que pagar o salário do jogador, a gente investe quando o jogador nem ainda é jogador, para ele ter uma boa base, aí o cara sai, depois a gente vai comprar o jogador, sendo que a gente não conseguiu nada com ele. Então eu acho isso muito errado, mas enfim, olha o que o Mário vai dizer por aí. Ele disse que o time não ficou com nada, o Fluminense não ficou com nada, e ainda quis se dar muito bem com o jogador. Olha só. Aí ele primeiro fala, né? Manda aquela bomba, o jogador fez besteira. Mas depois vem atenuando, vem dizendo que o jogador era muito novo, vem dizendo que o jogador que está muito bem com o jogador, e no final ele disse que quando jogou contra o Palmeiras, quando o Fluminense jogou contra o Palmeiras, os dois foram bem educados um com o outro. Ou seja, isso aqui, galera, é o famoso cavadinha. No meu ponto de vista, o Bittencourt está fazendo uma cavadinha. Ele já provavelmente entrou em contato com o Scarpa. Não sei se vocês viram que o Scarpa fez uma entrevista aí, numa das entrevistas que ele falou, não, poxa, sempre que eu jogo contra o Fluminense eu não consigo dar o melhor de mim, não sei, eu fico travado. Ou seja, ele já está meio que arrependido do que ele fez, e agora o Bittencourt vem com essa que, tipo, não, ele era um garoto quando ele fez isso, que a gente se dá muito bem. Ou seja, no meu ponto de vista que o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, tá, tipo, tentando ver como é que tá a torcida com relação a isso, como é que tá o ânimo da torcida, se a torcida aceitaria ou não, porque com certeza ele já fez uma sondagem, com certeza ele já meio que falou com o jogador, e o jogador já se mostrou inclinado a voltar. Então ele tá só tentando ver como é que tá, né, o nível de satisfação e insatisfação com o jogador, para ver se ele formaliza aí a tentativa de trazer o jogador ou não. E eu, cara, particularmente sou totalmente contra isso, cara, porque, pô, que nem eu te falei, é uma coisa do Brasil. O Brasil produz matéria-prima e depois ele produz o ferro e depois vai comprar uma geladeira que vem com ferro. Aí ele vende a R$10 e compra a R$1.000, vamos dizer assim. Nesse caso ainda é pior ainda, porque o Fluminense não vendeu nada e tá comprando uma coisa que ele fez, entendeu? Então, assim, é um absurdo, meu ponto de vista, a não ser que realmente, cara, não tem outro jogador para a posição e o jogador esteja jogando muito bem, seja uma coisa que vale a pena mesmo, vale título, ou então que depois vale um valor de revenda, porque assim, em caso nenhum eu aceitaria o Scarpa de novo. Mas comenta aí se você concorda comigo ou não. E para finalizar, vamos falar sobre o Lelê, galera. O presidente também, Mário Bittencourt, deu indícios de que Lelê poderá ser comprado pelo Fluminense, né? E isso ele falou numa entrevista no podcast do Charla, que eu já comentei com vocês. Ele disse que o Lelê ainda tem muitas alegrias para dar para o torcedor do Fluminense. Então, assim, lembrando que o jogador já demonstrou interesse, já saiu na mídia que o jogador demonstrou interesse, que quer continuar permanecendo no Fluminense, e o Mário Bittencourt agora falou que ele ainda vai dar muitas alegrias. Ou seja, como que ele vai dar muitas alegrias ao torcida do Fluminense se ele já está de saída? Então, a única forma dele dar alegria à torcida do Fluminense é se ele permanecer no Fluminense. Então, provavelmente, ele vai permanecer no Fluminense e vão fazer a compra do jogador. E alguns jornalistas até afirmaram que o Lelê já renovou com o Flusão. Eu não cheguei a confirmar, não cheguei a achar uma fonte confiável que diga que realmente o Lelê vai ficar no Fluminense, mas alguns jornalistas já estão dizendo, já cravaram que o Lelê vai ficar no Fluminense sim, que o Fluminense vai fazer a compra do jogador. E aí, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Não esqueça aí de compartilhar, dar o like e se inscrever no canal, beleza? Vamos, tricolores!